Ela passou 3 anos acorrentada nas masmorras, chamada de traidora, humilhada, torturada. Mas no dia em que conseguiu se libertar, deixou um rastro de sangue que mudou o reino para sempre. Esta é a história de Isolde de Valmoria. De nobre cativa a rainha coroada de sangue. Uma jornada de vingança que custou milhares de vidas, e a própria alma dela. Prepare-se para uma história que vai te deixar sem fôlego. Antes de começar, me diz nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você curte histórias épicas de superação e vingança, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não perde essa. Agora, vamos conhecer a Rainha das Sombras. Meu nome é Isolde de Valmoria. Era a terceira filha do Duque de Valmoria, criada entre salões de mármore branco e jardins onde rosas negras floresciam apenas para minha família. Minha vida era bordados, danças e promessas de casamento com algum príncipe distante. Na noite do meu 16º aniversário, enquanto 200 nobres celebravam no grande salão, os portões se abriram com estrondo. O rei Tirã, aquele que meu pai considerava aliado, marchou com seus soldados. Disseram que meu pai conspirava contra a coroa. Mentira. Vi meu pai ser decapitado nos degraus do castelo. Minha mãe se atirou da torre norte. Meus irmãos foram caçados como animais nos jardins que amávamos. Eu corri até que mãos de ferro me agarraram. O rei olhou para mim e sorriu. Esta eu vou manter viva, disse ele, para lembrar o preço da traição. Naquela noite, aprendi que o mundo não tinha piedade. E que piedade era uma luxúria que eu nunca mais poderia me dar ao luxo de ter. As masmorras sob o castelo real cheiravam a morte e desespero. Passei 3 anos acorrentada numa cela sem janelas, alimentada com restos, tratada como um troféu quebrado que Tirã guardava para se lembrar de sua vitória. Mas ele cometeu um erro. As masmorras também eram prisão para outros, assassinos, feiticeiros condenados, generais caídos em desgraça. Através das paredes de pedra, eles me ensinaram. O assassino Cael me ensinou a matar com as mãos nuas. A bruxa Morgana compartilhou segredos proibidos sussurrando através das rachaduras. O general Baltazar me ensinou estratégia de guerra traçando mapas na poeira. Meu corpo definhou, mas minha mente se tornou uma lâmina afiada. Cada chicotada me ensinou sobre dor. Cada humilhação me ensinou sobre ódio. Cada noite sozinha me ensinou que a única pessoa em quem eu podia confiar era eu mesma. Os guardas achavam que eu estava sendo quebrada. Não sabiam que eu estava sendo forjada. Na noite do 3º ano, quando a lua estava em seu ponto mais escuro, uma figura apareceu em minha cela. Não usou portas. Simplesmente estava ali, coberto por mantos que pareciam feitos de sombras vivas. Isolde de Valmoria. A voz era como vidro quebrando. Vim oferecer o que você mais deseja. Vingança. Poder. O trono que deveria ser seu. Eu deveria ter tido medo. Mas 3 anos de tortura haviam queimado o medo de dentro de mim. Qual é o preço? Perguntei. Inteligente. A figura riu sem humor. O preço é sua humanidade. Cada vida que você tirar alimentará o poder que te darei. Mas cada vida também levará um pedaço de sua alma. No final, quando você conquistar tudo, terá que perguntar: ainda existe algo de você restando? Estendi minha mão acorrentada sem hesitar. Aceito. Fogo negro correu por minhas veias. As correntes se estilhaçaram. E eu sorri pela primeira vez em 3 anos. A transformação foi instantânea. Onde antes havia uma garota frágil, agora havia algo mais. Meus movimentos eram fluidos, letais. Podia sentir os batimentos cardíacos dos guardas através das paredes de pedra. O primeiro guarda morreu antes de poder gritar. O segundo tentou soar o alarme, mas minha mão atravessou sua garganta mais rápido que um pensamento. Libertei os prisioneiros que me ensinaram: Cael, Morgana, Baltazar. Eles me olharam com uma mistura de admiração e terror. O que você é? Sussurrou Cael. Vingança. Respondi simplesmente. Cortamos um caminho pelas masmorras, pelos corredores, pelos salões onde uma vez dancei. 20 guardas caíram. Depois 50. O castelo inteiro soou alarmes, mas já éramos fantasmas na noite. Parei apenas uma vez, na sala do trono vazia. Desenhei um símbolo no chão com sangue ainda quente. Uma promessa. Uma declaração de guerra. Tirã saberia que eu estava viva. E ele saberia que eu estava vindo. Nos confins do reino,
Onde a lei não alcançava, construí meu exército. Não com nobres ou cavaleiros honrados. Não. Reuni os esquecidos, os desprezados, aqueles que a sociedade havia descartado. Mercenários que matavam por moedas tornaram-se meus generais. Ladrões que roubavam para sobreviver tornaram-se meus espiões. Prostitutas que conheciam todos os segredos da nobreza tornaram-se minhas informantes. Exilados de todas as terras se juntaram à minha causa, não por lealdade ao meu nome, mas porque eu oferecia algo que ninguém mais oferecia, um propósito. Durante 2 anos, treinamos nas sombras. Atacávamos caravanas reais. Queimávamos fortalezas. Espalhávamos rumores de uma fantasma vingativa. Cada vitória trazia mais pessoas para nossa causa. Camponeses cansados de impostos. Soldados desiludidos com a tirania. Até mesmo alguns nobres menores que viam em mim uma chance de mudança. Morgana usou magia proibida para nos proteger. Baltazar forjou estratégias brilhantes. Kael treinou assassinos que eram sombras mortais. E eu me tornei o símbolo. A rainha das sombras, eles me chamavam. Aquela que voltou da morte. Quando finalmente marchamos, éramos 10.000 fortes. E cada um de nós estava disposto a morrer para ver Tirã cair. Atacamos durante a lua vermelha, quando augúrios diziam que o sangue fluiria como rios. Não foi augúrio. Foi profecia que eu mesma cumpri. Primeiro dia. As muralhas externas caíram ao amanhecer. Usei o que Morgana me ensinou. Invocamos névoa tão espessa que os arqueiros não podiam ver seus alvos. Meus escaladores surgiram do nevoeiro como demônios, silenciosos e letais. Quando a névoa se dissipou ao meio-dia, controlávamos as muralhas. 1000 soldados de Tirã jaziam mortos. Perdemos apenas 100. Segundo dia. A batalha pelas ruas da cidade. Aqui, Baltazar brilhou. Dividimos as forças inimigas, encurralamos batalhões inteiros em becos sem saída. Mas Tirã tinha números. Para cada 3 que matávamos, perdíamos um dos nossos. As ruas ficaram escorregadias com sangue. Cidadãos se trancaram em suas casas, rezando para qualquer deus que os ouvisse. Terceiro dia. O cerco ao castelo. Tirã se barricou com sua guarda de elite, 500 dos melhores guerreiros do reino. Lutamos das escadarias até os salões, de sala em sala. Vi Kael cair com uma lança no peito. Vi Baltazar perder um braço mas continuar lutando. Vi Morgana canalizar tanto poder que seu cabelo ficou branco. E então, finalmente, as portas da sala do trono se abriram. Tirã estava sozinho no trono, sua armadura manchada de sangue, sua espada ainda fumegando do último homem que matara. Ele era maior do que eu lembrava, mais velho, mas seus olhos ainda tinham aquela crueldade fria. A pequena Isolde, ele cuspiu. Você matou milhares para chegar até mim. Destruiu cidades. Queimou vilarejos. Criou órfãos assim como eu criei você. Diga-me, como você é diferente de mim? Suas palavras deveriam ter me ferido. Deveriam ter plantado dúvida. Mas o pacto havia queimado muito de mim. Eu não finjo ser nobre, respondi, avançando. Ele era rápido para um homem de sua idade. A primeira estocada quase me acertou. A segunda cortou meu braço. Mas eu tinha o que ele não tinha. 3 anos de ódio puro. Combustível queimando em minhas veias. Lutamos entre os pilares da sala do trono. Cada golpe ecoava como trovão. Sua força contra minha velocidade. Sua experiência contra minha fome. Minutos pareceram horas. Então vi minha chance. Ele superestendeu um golpe, confiante demais. Minha lâmina encontrou o espaço entre as placas de sua armadura. Ele caiu de joelhos. Alguma última palavra? Perguntei. Ele cuspiu sangue e riu. Você vai descobrir, garota. O trono muda você. Corrompe. Em 10 anos, você será pior do que eu jamais fui. Silenciei-o com um golpe final. Sentei-me no trono ainda quente do sangue de Tirã. Meus generais sobreviventes, apenas metade dos que começaram, se ajoelharam diante de mim. Do lado de fora, a cidade queimava em pontos isolados. 10.000 haviam marchado comigo. 4.000 voltaram. Morgana, com cabelos agora brancos como neve, colocou a coroa em minha cabeça. Era pesada. Tão pesada. Rainha Isolde, ela anunciou, sua voz ecoando no salão vazio. Olhei pela janela para o que restava do reino. Cidades destruídas. Campos queimados.
Milhares de mortos. Tudo em nome da minha vingança. Conquistei o reino que foi roubado de minha família. Mas a que custo? Podia sentir o pacto ainda pulsando em minhas veias. Cada vida que tirei havia alimentado meu poder, mas levado um pedaço de mim. Olhei para minhas mãos, manchadas de tanto sangue que nunca mais sairiam. Olhei para meu reflexo em uma espada próxima. E mal reconheci a criatura que olhava de volta. A garota que dançava em jardins de rosas negras estava morta. A prisioneira acorrentada estava morta. Tudo o que restava era isto. Uma rainha sentada em um trono de cadáveres, governando um reino de cinzas. E a parte mais terrível. Eu faria tudo de novo. Tyrion estava certo sobre uma coisa. O trono muda você. Mas ele estava errado sobre outra. Eu não seria pior que ele em 10 anos. Eu já era. Aqueles que buscam vingança devem cavar 2 sepulturas. Uma para seu inimigo e outra para si mesmos.